Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Vou comentar alguns acontecimentos dessa quarta-feira, que foram muitos, principalmente envolvendo a Ana Paula, né? Teve a eliminação da Aline com 61%. Eu pensei que seria até muito assim, muito mais acirrado, mas a diferença foi muito. A Milena teve 30 e poucos e a Aline teve 61%. Foi eliminada. E logo após isso, né, lógico que a movimentação da casa começa a mudar, né? O pessoal começa a analisar, refletir, porque o paredão é um resultado, é uma forma de trazer o que está acontecendo lá fora, como o povo está vendo, né? Começa as novas suposições. E a Ana Paula teve um confronto com o Brígido hoje, essa quarta-feira, confrontou com o Matheus, né? E confrontou, mas com o Brígido foi mais por quê? Porque ela não engoliu o que ele falou com ela, né? Durante o Sincerão, que ele falou que ela era uma mulher que ela não merecia ganhar o programa, porque ela era uma mulher tóxica e manipuladora. E aproveitou logo após que acabou o paredão, ela foi lá e não deixou para depois. Falou com o Brígido que ele não conhecia ela e não podia julgar ela como pessoa, que ali é um jogo, né? E ela achou uma grande falta, assim, dentro do jogo, ele não podia considerar, porque ele nem conhecia ela, ele não conhece ela, assim, né? Só pelo que ele ouviu falar na internet. Mas a gente já viu que ele tem já um ranço, ele já entrou com ranço na Paula. E aí ela pegou e falou com ele claramente que ela achou desrespeitoso e que tudo tem limite, que os limites deveriam ser respeitados e não ultrapassados, né? E que ele fez uma crítica pessoal a ela, e não uma crítica do jogo, né? E na hora, gente, ele ficou assim, falou, praticamente não respondeu, falou nada, só falou com ela assim, tá então revida, né? Que ele não tinha que julgar ela pelo que ela faz fora do jogo. Aí ele deixou assim, se você tá achando ruim, então você revida, mas ele falou baixinho, tá? Não furtou ela nada, não. Ficou bem quietinho, falou lá. E ela deixou bem claro pra ele que ali dentro eles são jogadores. E ela tinha respeitar ele, atacar, e que ele tentou atacar ela como pessoa e como mulher. Porque se ele fala assim, você é tóxica e você é manipuladora, ele não tá falando de jogo, ele tá falando dela, né? E a Ana Paula é muito esperta, ela pega as coisas nas entrelinhas. Depois, teve um confronto também, um outro confronto que teve, que foi da Ana Paula com o antes de eu falar do confronto que teve lá entre Matheus e Ana Paula, vale lembrar daquela dinâmica que teve, a dinâmica nova do Mercado Pago, que a Maxiane tem uma informação privilegiada. Que a informação é qual? Que não vai ter bate-volta domingo. Então, ela tem essa informação e todo mundo ficou especulando também que será que ela ficou sabendo, etc e tal. E a informação era essa. E sobre o conflito que teve entre a Ana Paula e o Matheus, é que o Matheus, ele tá alfinetando e tá jogando palavras, né, para atingir de alguma forma a Ana Paula. Porque ele já sabe dos posicionamentos dela aqui fora, do mesmo jeito que o Brígido sabe. Então, ele não tá batendo direto com ela. Ele tá o tempo todo pegando a relação da Ana Paula com a Milena e querendo dizer que ali existe uma subordinação, né? Mesmo assim que ele acabou de chegar. Mas pelo fato da Ana Paula ser branca e a Milena ser negra, ele tá dizendo o tempo todo o quê? Que o tempo todo ele quer dizer que a Ana Paula, a menina é subordinada a Ana Paula. Ele chegou a falar, né? Cabeça de lado no sentido que vocês estão sendo todos manipulados, vocês estão o tempo todo fazendo o que a Ana Paula quer. Tanto que Milena respondeu ele o tempo todo, não ficou calado, não aceitou isso numa boa. E o que acontece? Ele não bate de frente, ele fica jogando. E ele usou uma palavra, né, hoje durante o dia na casa, que ele falou entre o pessoal lá, que não falou na frente da Ana Paula, falou com outros participantes. Falou assim: olha, eu vejo que a Milena, coitada, já foi empregada doméstica, e ela, que ela já foi, né, gente, mas hoje ela é babá, recreadora. E eles querem pegar nesse ponto a falar que ela não está percebendo que a Ana Paula é patroa. Então, num diálogo que teve lá entre a Ana Paula e ele, ela jogou a Paula brincando, conversando, falou sobre o negócio. Ah, você quer trabalhar para mim, Matheus, não sei o quê? Aí ele disse assim, só se você me pagar bem, patroa. Quando falou patroa, a Ana Paula já sacou na hora o que ele queria dizer com aquilo. Porque ele não é bobo, né? De bobo ela não tem. A Ana Paula acusou ele, né? Falou com ele que ele está tentando colocar palavras na sua boca e exigiu que ele assumisse o que havia dito, deixando claro que não aceitaria provocação sem resposta. Então ela pergunta, o que você está querendo dizer com isso? Porque ele não tem muita coragem para falar não, tá? Ele joga a ideia, mas ele não assume o que ele está falando. Ela perguntou para ele, olha, o que você quer dizer com isso? Ele fica, não, nada, não sei o quê, não tem coragem. E aí ela, após ela confrontar o Matheus, ele fica bem, assim, é o tipo do cara que é rival dela, que é contra ela, mas ele não tem coragem de admitir nada. O que a gente gosta, se o público está gostando da Ana Paula, que, por exemplo, quando ela confronta o Matheus, ela fala, assume as merdas que você fala. Por que você está falando patroa? Você está querendo falar patroa, sugerindo uma coisa que está na sua cabeça, que você
Nem teve tempo para observar essa relação das duas. Igual ele afirmou que a menina, lá no Sincerão, ele afirmou que ela era manipulada. E todo mundo que estava ali, em outras palavras, não tinha inteligência, estava sendo manipulado pela Ana Paula. E ele não confronta, não. Ele fica na dele, ele não responde, não fala na cara. Ele não fala, olha, eu acho que você é patroa dela porque você está mandando nela, porque ela está acostumada a ser empregada doméstica e aqui você está se portando como uma patroa. Se ele fosse um cara falasse na cara, ele teria falado o que estava na cabeça dele. Não teve coragem de falar. É outra coisa aqui envolvendo a Ana Paula, né? Que a Ana Paula está movimentando o jogo muito. Então, a Ana Paula, ela tenta conversar na cozinha com a Chayane e a Maxiane. Por quê? Ela tentou oferecer o quê? Um acordo para o jogo. Porque ela viu que a postura do líder, é óbvio, por ele ser pipoca, o que o líder fez? O líder, dificilmente ali, ele vai colocar um veterano ou um camarote na mira. Eu acho que qualquer um deles ali. Então, a Ana Paula propôs o quê? Ó, vamos fazer um acordo para a gente se ajudar, né? Que a gente possa, por quê? O que o cowboy fez, ele vai fazer novamente, e o pessoal de lá vai fazer novamente, de mirar sempre nos pipocas e na Ana Paula. Então, ela propôs esse acordo, muita gente achou que ela já está manipulando, né? Então, toda vez que a Ana Paula, quem não gosta da Ana Paula, toda vez que vê ela articulando, conversando, formando aliança, as pessoas acham que ela já está querendo manipular essas pessoas. Muita gente aqui fora está pensando assim, tá? Então, ela acha que eles deveriam se unir, porque eles já estão unidos, né? Só que a Chayane, para quem não lembra, a Chayane, ela não se dá bem com a Milena. E a Milena está muito próxima da Ana Paula, né? Principalmente porque ficou mais forte ainda a aliança das duas, porque as duas foram para o paredão e as duas conseguiram, as duas juntas ali, tirar a Aline, que é camarote. Então, isso, para a interpretação para quem está lá dentro, de alguma forma, estão fortes. E a Milena está mais próxima ainda da Ana Paula. A aliança se fortaleceu mais ainda. Então, a Ana Paula é o seguinte, ela chegou a dizer que, se for necessário, ela vai até perguntar, né? Conversar entre eles em que eles pretendem votar no próximo paredão, para eles poderem, né, se juntar, se unir para enfrentar a sua semana no BBB. Porque quem ganhar o líder ali, gente, eu acredito assim, vai nos pipoca. Do mesmo jeito o pipoca, porque quem está assistindo está vendo que já está, né? Já está separando grupos ali dentro. Tem duas pessoas que ficam meio assim, a Jordana é uma que está lá e está cá. Ela vai se lascar a qualquer hora. Porque ela tá querendo dizer que não leva a conversa de um lado e pro outro. Só que eu duvido que a Ana Paula vai aceitar isso. Ela fica lá e fica cá. E outra também, que não gosta dos pipoca, que criou uma rivalidade mais forte ainda, a Sara. A Sara, o Jonas, porque a Chayane confrontou eles no Big Brother. Confrontou eles lá no Sincerão. Então, também declarou que ali não vai haver aliança. Muito difícil isso acontecer. Só que com tudo isso, a Milena, né, não gostou. Por quê? A Milena, ela não se dá bem, né? Com a Chayane. A Chayane também não é muito chegada da Milena. Então, esse acordo aí, tipo assim, eu acho que a aliança que vocês fazem lá, as pessoas fazem no Big Brother, é muito importante. Porque o jogo não é sozinho, tá? Mas ela considera a Chayane, a Milena considera a Chayane uma rival dela lá dentro, direta, né? E mesmo ela já falou, a Milena já disse, eu acho que a Chayane, ela tá forçando, ela fica muito batendo na tecla que é muito pobre, que, nossa, muito deslumbrada com tudo, tá? Como se tivesse o tempo todo falando, reforçando a ideia pro público que ela é muito, muito pobre. E coisa que a Milene a gente não vê ela fazendo, já contou a história dela, etc e tal, não fica toda hora repetindo. E a Chayane está fazendo isso bastante, que eu acho que vai chegar uma hora, se ela não parar, vai acabar atrapalhando ela. Porque ficar chorando também, miséria, não resolve muita coisa no Big Brother, né? Não faz ninguém ganhar. E, tipo assim, a Ana Paula, acho que também isso pode ser ciúmes da Milena. Mas acho que a Milena não bate mesmo com a Chayane. Elas são bem diferentes. Né? E a Milena, ela chegou a falar depois de algumas semanas do jogo, todos veriam a verdadeira face da Chayane, porque ela e a Chayane, gente, elas já ficaram na casa, elas estavam na casa de vidro juntas. Então, elas brigaram e discutiram muito lá dentro, muito. Né? Então, ela já tem uma rivalidade bastante. Tanto que a Milena afirmou para a Ana Paula, né, que a Ana Paula vai se arrepender amargamente, que daqui a algumas semanas ela vai ver a verdadeira face da Chayane. E ela acha que esse negócio de querer fazer aliança, da Milena fazer aliança com a Chayane, ela acredita que não, isso não vai dar certo. E a Milena não quer mesmo, não quer ter aliança com a Chayane. A ligação, ela não confia, não consegue confiar na Chayane e ela não quer essa parceria. Deixou bem claro para a Ana Paula. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, além desses fatos que aconteceu com a Ana Paula, teve também uma treta com o Babu e o Jonas na cozinha. Porque o Babu estava fazendo comida, né? E o Babu, quando faz comida, ele é aquele tipo de pessoa assim, que deixa tudo organizado, não gosta que ninguém mexa, vai fazer qualquer coisa lá na cozinha. E ele estava fazendo a comida hoje, né? Tava lá por conta de fazer a comida.
E Jonas chegou lá, foi preparar o molho. Não, ele foi preparar, mexer no fogão e ele pegou. Foi usar a boca do fogão que o Babu estava usando para fazer o molho. Simplesmente chegou, tirou a panela, colocou lá, foi fazer o molho. Coisa que o Babu já estava fazendo sem falar nada. E essa atitude, quem assistiu o Big Brother que o Babu participou, sabe que ele fica irritadíssimo quando ele está no fogão e alguém mexe. Eu acho que isso é o ponto fraco dele. E foi o que isso aconteceu. Tanto que ele falou que vai dar não vai, se for assim, ele não vai fazer mais comida na casa. E ele falou que fica desanimado quando alguém chega e mexe nas coisas que ele tá fazendo. Tanto que eles chegaram a discutir mesmo, tá? Não foi assim, não ficou por isso mesmo, não. Eles chegaram a discutir, se declarou lá que não, o Babu falou que não vai abandonar o fogão, não vai mais cozinhar para ninguém, criticou o Jonas por ter considerado, é tipo assim, como se não estivesse considerando, o cara chega folgado, vai lá e muda, e aí o Jonas tentou se justificar, que não tinha visto ninguém cozinhando, porque o Babu deixou lá a panela para fazer o molho, mas não estava lá perto do fogão. Aí o Jonas justificou isso, não, mas eu não vi ninguém cozinhando, né? Pediu desculpa, e o Babu ficou bem nervoso, tá? Bateu boca e falou que o meu papo é reto e que se for desse jeito ele não vai cozinhar mais, e é uma coisa que irrita ele profundamente, né? Então, teve esse tipo de, essa treta com o Babu. A Gabriela tá muito chateada porque a Chayane tá sendo grossa até com a Gabriela, né? As duas estavam tão amigas, né? Tão próximas. E a Chayane, eu acredito que a Chayane é muito forte, cara. Mas eu tô achando que a Chayane, se ela der um vacilo ali, se ela começar a ficar demais, exagerada demais, ela vai começar a criar um certo ranço no povo, no público aqui fora. Porque ela respondeu, a menina chegou falando um assunto lá, de uma cama, não sei o quê. A Chayane já foi pra cima dela e falou, mas por quê? O cara tá doente, tá com febre. Ela falou assim, calma aí, mas você não sabe nem o que aconteceu, já tá me julgando. Eu também achei estranho, porque as duas são muito próximas, né? Então a Chayane já chegou, assim, dando uma rachada nela mesma. E ficou chateada, chorou bastante lá. E teve também um assunto entre... Olha assim, é muita coisa que vai acontecendo ao mesmo tempo, né? E teve um assunto também entre os homens lá, estavam criticando, ó, você vê, os meninos que estavam com ela na casa de vidro com a Gabriela. Os meninos estavam com ela, o Leandro e o Matheus. Estavam debochando, criticando a Gabriela, falando que ela é uma menina boba, inocente, não conhece o mundo. É a menina que ela é inocente, que não tem visão de mundo. Como se ela fosse uma boba. Por quê? Porque a menina chegou a falar lá no quarto que era virgem. Aí, tipo assim, pegou muito mal, porque ele ficou criticando a menina, falando mal dela, rindo, debochando, falando porque a menina lá é virgem, então ela é muito boba, não tem experiência de mundo. Tanto que a equipe dela, né, se pronunciou, colocou uma nota de repúdio, que eles estavam tocando uma questão íntima da menina, que foi falada com eles lá, para dizer que não é boa de jogo, que ela é boba, que ela é uma inocente, que ela vai ser facilmente manipulada. Justamente os caras que estavam com ela na casa de vidro. E teve uma outra coisa também, que não pegou bem, nem estava cowboy, estava no quarto lá do líder, cowboy, estava juntamente. Pois é, teve essa conversa no quarto, que ficou o cowboy, o Rodrigo Cowboy, os dois meninos que vieram do quarto branco, né, que foi o Leandro e o Matheus, rindo, dando gargalhada da aparência da Milena. Gente, esse povo sabe que isso pega mal para todo o Big Brother. Esses homens, vou te falar, são muito burros, porque eles sabem que isso pega muito mal. Eles estavam rindo da Milena, falando, será que o Jonas teria coragem de beijar a Milena? E tipo assim, escroto. Aí até questionando sobre a sexualidade dela, sabe? Debochando, rindo da aparência dela, sendo que é uma coisa que todo Big Brother, quando acontece, isso é muito mal visto aqui fora, porque realmente é ridículo, é escroto. Pois eles estavam lá dando gargalhada e tudo. Então, algumas coisas aqui, acho que eu não falei, né? Que o Jonas que discutiu com o Babu, ele chegou lá pro cowboy depois, lá conversando com o cowboy, e falou, olha, não tem medo do Babu, se tiver que bater de frente com ele, eu vou brigar com ele, etc e tal. O pessoal fala muito pelas costas, né? Quem eu vejo falando cara a cara ali, sem medo, é a Ana Paula. A maioria, até aquele Matheus que se acha o jogador, ele, na maioria das vezes, ele fala as coisas comentando com o pessoal lá, conversando com eles, né? Não fala muito na cara. O Brígido, então, fica só observando, não tem coragem de falar na cara. Porque na hora que a Ana Paula confrontou ele, depois da eliminação da Aline, ele fala, tô revida, bem baixinho, entendeu? Falou nada. Então, qualquer hora eu volto e a gente falar mais sobre comentar algum caso que aconteceu aqui. Falou, tchau.